A mulher finalmente viu o marido voltar depois de 3 anos de espera, mas ele foi retirado do carro em uma maca, sem conseguir mover as pernas. Embora diante dos outros tentasse forçar um sorriso, guardava uma dor indescritível no coração. Ela tentou manter a calma diante do marido, mas Ana ficou surpresa quando ele confessou que não podia ter intimidade conjugal com ela, mas contendo sua angústia, consolou o marido com ternura e prometeu que sempre estaria ao lado dele. No entanto, Sakai se sentia profundamente aflito. Chamou a esposa para fora do quarto, querendo, dessa forma, dar-lhe a liberdade de reconstruir sua vida. Felizmente, Ana percebeu a tempo e evitou a tragédia. Ela o abraçou com força, derramando lágrimas que não conseguiu conter. Sakai também gritou enquanto chorava, sem conseguir distinguir se os sentimentos de sua esposa naquele momento eram amor ou pena. Graças ao cuidadoso apoio de Ana, Sakai finalmente superou a depressão e recuperou a coragem e a esperança para enfrentar a vida. Sempre que via o sorriso do marido, o coração de Ana se enchia de profundo alívio e felicidade. Mas quando chegava a noite, sem encontrar uma maneira de liberar suas emoções, aquele tormento se tornava indescritível. Sakai também compreendia o sofrimento da esposa. Todos os dias suportava uma dor física intensa, colaborando com os médicos na fisioterapia, sem jamais pensar em desistir. Ana, esperando do lado de fora da porta, não conseguia suportar ver o marido sofrer tanto. Então entrou correndo no quarto e exigiu que interrompessem aquele tratamento cruel, recusando-se a permitir que ele continuasse suportando tamanho tormento. Para compensar a esposa, Sakai preparou cuidadosamente um jantar e convidou o primeiro amor de Ana dos tempos de escola. Esperava que, com esse gesto, despertasse em Ana seus desejos e aspirações mais profundos. Mas quando Ana e seu primeiro amor passeavam pela pista de dança ao som da música, os olhos de Sakai se encheram de tristeza e decepção, e ele se afastou em silêncio. Ana logo percebeu as intenções do marido, o que a deixou extremamente furiosa, desencadeando uma forte discussão entre os dois. Sakai desejava que Ana lhe desse um filho, mas ela sentiu aquilo como uma humilhação. No entanto, Sakai argumentou que por não poder conseguir isso por si mesmo, não queria que ela continuasse vivendo daquela forma, mas eles precisavam de um herdeiro. Essa decisão fez com que a relação entre os dois se tornasse especialmente tensa. Ana também caiu em um conflito interno. Queria satisfazer o desejo do marido de ter um filho, mas não podia ir contra os próprios sentimentos. Mas o destino sempre parece zombar das pessoas. Durante um passeio com o marido, eles encontraram Carl, o guarda florestal, um homem que parecia particularmente singular. Falava pouco, com um olhar um tanto indiferente. Embora fosse um empregado, mantinha uma atitude respeitosa, porém firme, diante de seus superiores. Essa qualidade, sem que ela percebesse, tocou profundamente Ana. Assim, no dia seguinte, Ana usou a desculpa de entregar uma chave para conhecer melhor Carl, mas sua chegada não recebeu uma recepção calorosa da parte dele. Houve até certo rejeitamento. Carl considerava que um assunto tão trivial não justificava que a senhora se desse ao trabalho de ir pessoalmente e, para evitar mal-entendidos desnecessários, preferia manter distância. Diante dessa frieza inesperada, o coração de Ana se agitou, mas ela não disse mais nada. Apenas deixou a chave sobre a mesa e foi embora. No entanto, naquela mesma tarde, recebeu uma carta de Carl, cujas palavras expressavam desculpas por sua atitude fria anterior. Ao ver as costas de Carl se afastando, Ana mergulhou em uma profunda reflexão. No dia seguinte, vestida com roupas elegantes, foi até a cabana na floresta e, por acaso, viu o corpo robusto de Carl, o que fez seu coração disparar instantaneamente. De repente, um filhote de cachorro se aproximou de Ana e ela fingiu estar passeando para disfarçar seu nervosismo. Ao vê-la, Carl vestiu-se rapidamente, mantendo deliberadamente a distância, e continuou com seu trabalho. Ana tomou a iniciativa de conversar com Carl, dizendo que gostava muito daquele lugar e que esperava poder ir pintar ali com frequência. Mas Carl respondeu que ela podia pintar onde quisesse, apenas preferia que não fosse perto dele. Ana, sem rodeios, perguntou se ele a odiava tanto assim. Diante do silêncio de Carl, os olhos de Ana revelaram um lampejo de decepção. Irritada, levantou-se para ir embora, mas uma chuva repentina a impediu de voltar para casa. Finalmente, com o consentimento tácito de Carl, ela teve de se abrigar na cabana. Ao tirar as roupas molhadas, a silhueta esguia de Ana acabou se revelando involuntariamente diante de Carl, mas Carl não perdeu a compostura. Em vez disso, usou um pano para separar discretamente seus olhares. Ana perguntou por que ele era tão reservado, ao que Carl respondeu que, se alguém descobrisse que eles estavam sozinhos em um quarto, ele perderia muito mais do que apenas o emprego. As palavras de Carl soaram como um sino de alerta, fazendo Ana recuperar a lucidez imediatamente e compreender sua própria impotência e dificuldades. Quando a chuva cessou, ela deixou a cabana com o coração pesado. A partir daquele dia, Ana não conseguiu mais recuperar a tranquilidade. Todas as noites, seu olhar se voltava involuntariamente para a floresta à sua frente. Assim, Ana começou a entrar com mais frequência naquela floresta. Ao ver Carl consertando a cerca, Ana observava com curiosidade os animais brincalhões. Ao perceber isso,
Carl pegou cuidadosamente um pequeno animal e o colocou nas mãos de Ana. Seus dedos se tocaram por acaso, e naquele instante, ambos sentiram algo especial dentro de si. Ao ver a ternura de Ana, Carl não pôde deixar de dizer: ele provavelmente a tomou como mãe. Essas palavras, inesperadamente, despertaram em Ana uma dor profunda, lembrando-a da impossibilidade de ser mãe. Ela já não conseguiu se conter e baixou a cabeça, chorando. Carl, repentinamente nervoso, sentiu uma intensa culpa em seu coração e se aproximou para abraçar Ana. Ela experimentou uma sensação de segurança como nunca antes. Quando seus olhares se encontraram, refletiam o sentimento mais sincero um do outro. Naquela cabana simples e desgastada, o clima se tornou gradualmente mais intenso, até que, ao cair da tarde, eles se despediram em silêncio sob as árvores, com 1000 palavras escondidas em seus olhos. Ana partiu com o coração cheio de saudade. Todas as noites, ela escapava discretamente para a cabana na floresta. Tudo isso foi observado pela criada da casa. À medida que seus encontros se tornavam mais frequentes, Ana descobriu com surpresa que estava grávida. Depois de muito hesitar, decidiu contar a verdade ao marido. Ao ouvir a notícia, Sakai forçou um sorriso e disse: estou muito feliz, mas por dentro estava tomado pela confusão. Ele queria saber quem era o pai da criança, e Ana percebeu a suspeita em seus olhos. Mas se seu marido descobrisse que o pai era um empregado, seria uma catástrofe para todos. Por isso, ela apenas respondeu de forma leve: eu cuidarei de tudo. Sakai não insistiu, e por fim, decidiu anunciar publicamente que a família teria um herdeiro. No entanto, ambos conheciam a verdade e continuaram mantendo aquela relação complexa e delicada. Durante um passeio, a cadeira de rodas de Sakai ficou presa na lama. Carl tentou várias vezes tirá-la dali, sem sucesso. Ana quis se aproximar para ajudar, mas Sakai a impediu, alegando que ela estava grávida. Foi então que Carl descobriu que Ana esperava um filho e sentiu uma mistura de emoções, acreditando erroneamente que havia sido apenas um substituto. Cheio de raiva, Carl reuniu uma força impressionante e conseguiu retirar a pesada cadeira da lama, embora tenha acabado machucando as costas. Mais tarde, Ana, cheia de preocupação, foi até a cabana para explicar tudo a Carl. O que sinto por você é sincero, mas ela não esperava que sua honestidade fosse recebida com frieza por Carl. A decepção tomou conta dos olhos de Ana, que acabou decidindo ir embora. Ao voltar para casa, Ana, como alguém que acabara de sofrer uma desilusão amorosa, trancou-se em seu quarto, mergulhada na tristeza. Enquanto isso, a criada que havia surpreendido Ana e Carl se encontrando às escondidas, foi até a cabana e encontrou um diário no parapeito da janela, onde estavam registrados os momentos que os dois haviam compartilhado. A criada contou tudo imediatamente a Sakai. Ao descobrir a verdade, Sakai chamou Ana para conversar do lado de fora. Ele não podia aceitar que sua esposa estivesse envolvida com um empregado, nem podia tolerar que o filho de um empregado herdasse a riqueza e a honra da família. Por isso, ordenou que Ana não desse à luz a criança e expulsou Carl daquelas terras. A dor no coração de Ana era como um grito dilacerante, mas ela ainda guardava um fio de esperança. Sem pensar duas vezes, correu até a cabana em busca de Carl, mas ao abrir a porta, descobriu que o lugar estava vazio. Naquele momento, seu coração afundou completamente. Ela acreditava que Carl havia escolhido fugir e abandoná-la. Ana, desesperada, caiu em lágrimas sem conseguir conter o choro.